Esses dias eu falava aqui no programa Nossa Voz sobre a conversão de Vic Vanilla, não julgando a conversão dele. Para quem não sabe, Vic Vanilla é aquele satanista, ex-satanista, que fazia vídeos no TikTok, atacando os evangélicos, usando a própria palavra, é conhecedor da palavra, da Torá principalmente, de muitas coisas, e pegava as lacunas, os defeitos dos evangélicos e ali dançava em cima daquilo ali, sapateava em cima do monte de falhas que tem aí, um monte de erros que os evangélicos cometem. Não sei se você se lembra, mas pode pôr aí no YouTube que você vai se lembrar dele, um jovem todo tatuado, fazia os seus vídeos num cenário assim bem macabro, né? Era satanista mesmo, daqueles da pesada, pelo menos dizia ele. E eu dizia, olha, é estranha essa conversão, muito rápido, daqui a pouco ele já posta vídeos, agora sou de Jesus e com um pastor lá ajudando ele, etc e tal. Ele colou com o Daniel Mastral. Pouco antes dele falecer, a polícia diz que pode ter sido suicídio, parece que ficou confirmado que foi realmente suicídio o que aconteceu com Daniel Mastral. Ele diz que não, tem aquela galera que diz que Daniel Mastral estava no radar dos satanistas do Brasil, e ele vai agora anunciar sua conversão. Não pode se converter, Tony, o satanista? Pode, claro, pode, deve, né? Virar filho de Deus, se aceitar mesmo, receber o evangelho da graça. O evangelho é para ele também, a cruz é para ele também. Acontece que a minha crítica foi: a pessoa precisa ter um período de processar, né? Você sai de dentro do inferno, né? Já quer pregar e já se acha digno de dar testemunho e faz aquela, da noite para o dia assim, vira a chave, tá, no estalo. Eu citava na época a conversão de Paulo, levou 2 anos para pregar. Muitos se retiram para se desintoxicar, né? Tirar toda aquela coisa contrária ao evangelho, receber, ver qual é o plano de Deus. Não, ele já fez logo, continuou no mesmo canal, na mesma vibe, com as mesmas roupas, só tirou o cenário, mas mesmo cabelão, não mudou nada. Eu achei tudo isso muito estranho. Não é que agora ele já está arrecadando recursos para a inauguração, ou melhor, para fundar a sua própria igreja. Isso mesmo, ele está fundando sua própria igreja. Ouça as palavras do próprio Vanilla e confira aí. Gente, eu liberei para vocês essa chave para quem quiser já ir fazendo os donativos, mas nós vamos lançar ainda nessa semana, talvez quarta ou quinta-feira, a página, né, com o estatuto, CNPJ, a logotipo da igreja, que tá lindo. Coloquei só um pontinho aí para vocês verem, só um pouquinho. Queria agradecer a oferta de Vanessa Ribeiro da Silva, nossa seguidora, acabou de fazer a doação de R$1.000 para nossa church. Pode ter certeza absoluta que vocês me motivam muito e que essa luz que se derrama sobre mim se derrame também sobre a casa de vocês que estão fazendo os donativos, fazendo as doações aqui. Vocês são anjos na terra. A gente vai ter que segurar muita coisa, muita encrenca, né, por conta do que está vindo aqui para o Brasil. Então a igreja será uma casa espiritual e também um símbolo de resistência. Obrigado, Vanessa. Aí, né, uma irmã já ofertou R$1.000 para poder ele cuidar das papeladas, que é CNPJ, tudo direitinho, templo. E é isso, né? E é isso, mais uma igreja, e agora com o nosso querido pastor Vic Vanilla. Na verdade, ele não vai pastorear sozinho. Ele já apresentou um novo pastor. Nisso que ele vai apresentar o novo pastor dele, da igreja, que vai trabalhar junto com ele nessa obra. E é um pastor também todo roqueiro, estilo roqueirão, todo de preto, uma coisa assim bem cabeludão, uma barba grande, assim, umas coisas que, olha, eu vou falar para você, realmente chega a ser assustador, mas isso não é tão assustador quanto as palavras do Vic. Olha como será a proposta dessa nova igreja do ex-satanista Vic Vanilla. Graça e paz. Pastor Dave vai começar comigo esse projeto da igreja, a igreja protestante, uma igreja que visa desmistificar, né, e trazer o verdadeiro evangelho, a luz da verdade para vocês, e citar as fontes do Antigo Testamento, onde se apresenta ainda no Tanar, na Torá,
a presença de Jesus. Isso. E fiquem ligados que breve vamos divulgar o endereço e o horário e os dias dos cultos. E tudo para honra e glória do nosso Deus. Vai ter louvores, vai ter pregações, vamos também fazer vigílias de orações também. E vai ocorrer grandes prodígios, milagres e maravilhas. É isso. E Deus se fará presente todas as vezes, porque tudo é para honra e glória dele. Nós vamos restaurar o verdadeiro evangelho que infelizmente foi vítima da sinagoga de Satã aqui no Brasil. O astral foi uma vítima, então enquanto houver fôlego dentro dos meus pulmões, será para louvar a Deus e seu Filho Jesus. É isso. Assim seja. Assim seja. Amém. Esse é o projeto. Restaurar o verdadeiro evangelho. Nesse vídeo divulgado por Victor Vanilla. Então apresenta um pastor auxiliar e afirma que a sua igreja vai buscar desmistificar o evangelho e trazer à luz a verdade, promovendo cultos, louvores, vigílias de orações e pregações focadas em milagres e maravilhas. Então é isso. Um cara que já foi ocultista, mago, drag queen, adepto de práticas luciferianas, perseguia o cristianismo, agora é pastor e promete combater o que chama a sinagoga de Satanás no Brasil. Eu queria saber do Victor Vanilla qual é a igreja, ou melhor, qual é essa sinagoga de Satanás. E outra coisa, Victor Vanilla, da noite para o dia, no estalar de dedos você vem dizer que vai trazer, vai restaurar o verdadeiro evangelho. Por um acaso, você sabe qual é o verdadeiro evangelho? Eu te garanto que você não tem a menor noção do que é o verdadeiro evangelho. Se tem, o ignora por completo. Das duas, uma. Ou você não tem a menor ideia do que era o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. E se você sabe alguma coisa disso, se tem alguma noção ou alguma ideia sobre o tema, você a ignora por completo. Porque você se converte e da noite para o dia você já está na internet pedindo Pix para poder inaugurar a nova igreja. Não somente isso, você já apresenta um novo pastor aos moldes e aos trajes do seu antigo satanismo que você servia. E você, trajado quase que da mesma maneira, não há mudança nenhuma no seu traje externo. E pela postura com que você fala, também não vejo nenhuma mudança. Através das suas palavras, nenhum resquício, nenhum sinal, nenhuma fagulha de que há uma conversão em você. Não estou dentro do seu interior, evidentemente, não estou dentro do seu coração, mas o meu Senhor Jesus Cristo, o Cristo do verdadeiro evangelho, disse que para se conhecer a árvore, deveríamos observar os seus frutos. Não estou observando as folhas. Quando eu falo do cabelo de roqueiro lá do seu pastor auxiliar, que é igual ao seu, aquele cavanhaque bonito, aquele roupão preto, aqueles cordãozões lá, aquele cordão grandão, e aquelas tatuagens e tal, aquela coisa toda que você já sabe, eu estou olhando as folhas, estou olhando a árvore. Quando a gente observa o estilo de andar, de falar, a gente está olhando para a folha. Mas não deu tempo destas árvores ainda produzir seus frutos, porque uma coisa que você precisa saber, você que acompanha a Rádio Betel e o programa Nossa Voz, uma árvore ela não é plantada hoje, ela não nasce hoje e já dá fruto amanhã. Dependendo da espécie, ela vai levar de 2 a 3, 4 anos para poder dar os seus primeiros frutos. Só que as pessoas querem dar frutos já, instantaneamente. Nem sequer trocou as velhas folhas, nem renovou seus brotos. Eu estou achando tudo isso muito estranho. No vídeo anterior que eu falava sobre o tema, está no meu canal no YouTube, você pode dar uma chegada lá para ver. Eu falava, olha, está tudo muito precoce. Eu achei essa conversão, acho que ele, para vir a público dizer que se converteu, deveria deixar descansar a imagem dele um pouquinho, aquela imagem de perseguidor, de bruxo, de satanás. Deixava, até valeria a pena uma nova mudança no visual, né? Um semblante de arrependimento, alguma coisa assim, para pelo menos passar uma credibilidade, mas não.
já está dizendo, já está pegando tudo que está sendo anunciado aí, pregado aí, jogando tudo na lata do lixo, e eu que sou o porta-voz, o arauto da verdade, para restaurar o evangelho. Como assim? Não é muita arrogância, não, senhor Victor Vanilla? Você não acha que você está muito arrogante? Você é a salvação da lavoura? É a única Coca-Cola no deserto que vai consertar tudo que está de errado? Consertar o que há de errado, só o próprio Deus pode fazer isso, ninguém mais. Nenhum homem vai restaurar o verdadeiro evangelho, ninguém. O verdadeiro evangelho, ele está vivo, não precisa ser restaurado, Vic Vanilla. Eu falei isso no dia 31 de outubro deste ano, no dia da comemoração da Reforma Protestante. Eu dizia: que reforma é essa que o evangelho precisa, que a Igreja de Cristo precisa reformar? A Igreja de Cristo não precisa ser reformada. Se o que você vê não é a Igreja de Cristo, é um problema grande com seus olhos. Se o que você está vendo aí, você não consegue enxergar a Igreja de Cristo no mundo, você está com miopia espiritual, você está cego espiritualmente. Outra coisa, agora vem você se levantando como um arauto e dizer que vai restaurar o verdadeiro evangelho. Vou colocar esse áudio dele dizendo aí que ele quer restaurar a igreja de Victor Vanilla do jeito que está, que nem foi inaugurada ainda. Então quer dizer, se o Victor Vanilla não se converte, acabou o evangelho então na terra, ia ficar sem ser restaurado. Ouça. Graça e paz. Pastor Dave vai começar comigo esse projeto da igreja, a igreja protestante, uma igreja que visa desmistificar, né, e trazer o verdadeiro evangelho à luz da verdade para vocês, e citar as fontes do Antigo Testamento, onde se apresenta ainda no Tanar, na Torá, a presença de Jesus. Isso. E fiquem ligados que breve vamos divulgar o endereço e o horário e os dias dos cultos. E tudo para honra e glória do nosso Deus. Vai ter louvores, vai ter pregações, vamos também fazer vigílias de orações também. E vai ocorrer grandes prodígios, milagres e maravilhas. É isso. E Deus se fará presente todas as vezes, porque tudo é para honra e glória dele. Nós vamos restaurar o verdadeiro evangelho que infelizmente foi vítima da sinagoga de Satã aqui no Brasil. O astral foi uma vítima, então enquanto houver fôlego dentro dos meus pulmões, será para louvar a Deus e seu Filho Jesus. É isso. Assim seja. Assim Amém. seja. Amém. Aonde que o verdadeiro evangelho precisa ser restaurado? Essa é a pergunta que eu faço para o senhor Victor Vanilla e para você que está ouvindo o programa Nossa Voz na Rádio Betel. Que evangelho é esse que precisa ser restaurado? Então Cristo falhou? Ou seus discípulos falharam na pregação do evangelho? Que coisa ridícula! Tá faltando o que fazer na terra, seu Victor Vanilla? Não tem o que fazer? Não estou falando que você está proibido de abrir uma igreja. Hoje qualquer um pode abrir uma igreja. Abre-se igrejas e fecham-se igrejas todos os dias. Há pouco tempo atrás eu fechei uma. E já você está abrindo outra agora, e assim vai. Então presta atenção. Que restaurar o verdadeiro evangelho? Quem você pensa que é? Quem o ser humano pensa que é capaz de restaurar o verdadeiro evangelho? Se o evangelho de Cristo precisa ser restaurado, então, meu amigo, os apóstolos falharam, a igreja primitiva falhou, o próprio Cristo falhou, porque não existe, o verdadeiro evangelho está intacto, está perfeito. Não foi manchado, não foi deteriorado, não foi deturpado. O evangelho de Cristo está aí. Ele diz: nenhuma palavra da sua boca passará os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. O evangelho dele é um só, é único. Tem um falso evangelho que Paulo ele anuncia na sua carta aos Coríntios, lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele fala: temo que vos apresente um outro evangelho que eu não tenho pregado, um outro Jesus, um outro Espírito. Isso aí Paulo falou. Paulo falou lá: assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, eu tenho uma grande preocupação, que vos apresente um outro Jesus. Olha só a preocupação de Paulo. Eu tenho medo
Temo, né? Um temor assim não é medo, de medo, né? Mas é uma de preocupação. Temo que vos apresente um outro Jesus que eu não tenho pregado. Ó, outro Jesus que eu não tenho pregado. Outro evangelho. Vocês vão receber um outro evangelho que não é esse que receberam. E um outro espírito que não é esse que vocês também receberam. Se isso acontecer, de boa sorte o suportais. Diz ele, 2 Coríntios 11, do 1 até o 3. Leia aí. Entendeu, Vitor Vanilo? O que você fala que precisa ser restaurado, o evangelho que Vitor Vanilo está dizendo aí, você acabou de ouvir, que precisa ser restaurado, é o outro evangelho de Paulo. Esse talvez precisa, que Paulo falou que viria. Esse precisa, mas o de Cristo não precisa ser restaurado, Vitor Vanilla. Esse evangelho é limpo, puro, perfeito e está sendo pregado até os dias de hoje e vai continuar sendo pregado. Queira você ou não, o evangelho do Senhor Jesus Cristo continua sendo anunciado. Com muita dificuldade, sim, com muitas provas, com muitas batalhas, limitações, esse evangelho é pregado. Mas como é pregado? Só que as pessoas não dão crédito, porque estão todos assim, na mesma sintonia, no mesmo espírito que você, seguindo outro Jesus, seguindo outro evangelho, seguindo outro espírito. Isso não é culpa de Cristo, nem dos apóstolos. Porque aqueles que falam a verdade são censurados, são calados, são ridicularizados, são chamados de seitas, de demônios, disso, aquilo, outro. Se o pai de família foi chamado de Beuzebu, né? Se Jesus foi chamado de Beuzebu, quanto mais aqueles que pregam o evangelho verdadeiro, que não precisa ser restaurado. Ele precisa ser pregado, ele precisa ser aceito, precisa ser recebido. É diferente. Ele precisa ser pregado, precisa ter homens de coragem para colocar a boca no trombone e falar do evangelho verdadeiro. Ele precisa ser anunciado. Mas, não estou dizendo que não está sendo anunciado, está sendo anunciado nos 4 cantos do Brasil, em muitos lugares do mundo, muitos países do mundo, muitas nações. Afinal de contas, começou por Jerusalém, o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não foi quebrado, não foi destruído. E nem tampouco precisa ser restaurado. Isso nós precisamos ficar cientes. A igreja está com problema. Eu vi um irmãozinho, pastor, a igreja precisa... Que igreja precisa de quê? Qual é a igreja que você está falando? As placas, as instituições? Aí talvez, né? Ou a igreja, a segunda igreja? O segundo evangelho? Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo está intacto. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação, Tony de Souza. Muito boa noite para você que está ligado aqui na BTFM. Boa noite de sexta-feira 13. Dia 13 de dezembro de 2024. Muito obrigado pelo carinho da sua amizade, da sua audiência, onde quer que esteja. Seja bem-vindo aqui à Rádio Betel, né, no programa Nossa Voz. Para o Rio de Janeiro, muito obrigado. Você que está no FM aí ouvindo a gente em 98.7, 98,7, como a gente fala no Rio, né? E você que acompanha através do Rádio Betel 98fm.com.br. Obrigado, muito obrigado pelo carinho da sua amizade e da sua audiência. Bom, a gente começa nessa sexta-feira com um louvor bonito, uma música bacana. A música do Luciano Camargo vai passar. Um forte abraço para você, aumenta o volume do rádio. Boa noite.